Falsos profetas. O verso que eles odeiam. Você sabia que a Bíblia nos alerta sobre falsos profetas desde os tempos de Jesus, e que a maioria das pessoas hoje está seguindo exatamente esses enganadores sem perceber? Estudos mostram que mais de 60% dos cristãos não conseguem identificar um falso ensino quando ouvem. Existe um verso específico que os falsos profetas odeiam, um verso que eles fazem de tudo para esconder, porque expõe a verdade sobre quem eles realmente são. Hoje eu vou revelar esse segredo que pode proteger a sua alma, a realidade que você não quer enxergar. Quantas vezes você já ouviu alguém pregar algo que parecia bonito, mas depois descobriu que era manipulação? Talvez tenha acreditado em promessas de prosperidade fácil, ou seguido alguém que dizia falar em nome de Deus, mas só queria o seu dinheiro. Vivemos uma época onde a igreja está infestada de lobos. Jesus mesmo nos alertou sobre isso em Mateus capítulo 7, versículos 15 ao 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore má produz frutos maus. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus não disse, pelos seus diplomas os conhecereis, ou pelo tamanho do ministério os conhecereis. Ele disse, pelos seus frutos os conhecereis. O disfarce mortal do falso profeta. Jesus foi específico. Os falsos profetas vêm vestidos como ovelhas. Eles têm aparência de santidade, falam a linguagem cristã, conhecem as músicas. O disfarce é tão perfeito que até os escolhidos podem ser enganados. Mas Jesus nos deu a chave para desmascarar esse disfarce. Interiormente, eles são lobos devoradores. A característica principal de um lobo é que ele devora para se alimentar. Ele não protege o rebanho, ele consome o rebanho. O falso profeta moderno promete que Deus vai resolver seus problemas financeiros. Se você dar uma oferta especial, garante cura se comprar objetos ungidos. Afirma restauração familiar se participar de campanhas especiais. Enquanto você foca na promessa, ele está devorando sua fé, esperança e finanças como um parasita espiritual. A Bíblia mostra o exemplo do falso profeta Ananias em Jeremias capítulo 28. Enquanto Jeremias profetizava 70 anos de cativeiro, Ananias prometia liberação em 2 anos. Sua mensagem era mais atrativa, mas mentira. Deus disse através de Jeremias, neste ano morrerás. E Ananias morreu no 7º mês. O teste infalível dos frutos. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros. Existe uma lei espiritual inquebrável. Toda árvore produz frutos segundo sua natureza. O problema é que a maioria das pessoas ela só olha para as folhas, eloquência, carisma, capacidade de tocar emoções. Mas Jesus disse, olhem os frutos. Paulo nos dá a resposta em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 sobre que frutos procurar. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, amor verdadeiro, não manipulação emocional. Gozo genuíno, não euforia fabricada. Paz profunda, não agitação constante. Paciência com as pessoas, não irritabilidade quando contrariado. Benignidade no trato, não rispidez com os subordinados. Não basta ouvir a pregação, é preciso observar o estilo de vida, o caráter e os resultados espirituais reais. Como a pessoa trata a família em casa. Como reage a críticas. Como administra as finanças do ministério. A Bíblia exemplifica isso com Simão, o mágico, em Atos capítulo 8. Por fora parecia convertido. Mas quando ofereceu dinheiro aos apóstolos para receber poder espiritual, Pedro disse, o teu dinheiro seja contigo para a perdição. O teu coração não é reto diante de Deus. O destino terrível do falso profeta. Jesus revelou o destino final em Mateus capítulo 7, versículo 19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Se você continuar ligado a uma árvore que não dá bom fruto, quando ela for cortada, você cairá junto. O discernimento não é opcional, é questão de sobrevivência espiritual. Paulo alertou Timóteo em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4. Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. A história de Elias no Monte Carmelo, descrita em 1 Reis capítulo 18, mostra como Deus expõe publicamente a falsidade. Durante 3 anos e meio, os falsos profetas de Baal prometiam chuva através de rituais, enquanto a nação definhava. Quando Deus respondeu com fogo do céu,
Todos os 450 falsos profetas foram executados. Testemunho real de libertação. Conheci um homem que por 15 anos seguia um líder que vendia objetos ungidos e prometia prosperidade. Ele vendeu o carro da família, joias da esposa e até pegou dinheiro emprestado para participar de campanhas. Resultado: perdeu emprego, casa e quase perdeu a família. Um dia, numa casa simples, ele ouviu exatamente essa passagem de Mateus capítulo 7. Pela primeira vez analisou os frutos daquele líder. 3 casas, 4 carros importados, jatinho particular, enquanto membros passavam necessidade. Nunca visitava enfermos, tratava funcionários com arrogância. Já casara 4 vezes. Quando começou a comparar a vida daquele líder com a vida de Jesus, tudo fez sentido. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, mas aquele homem vivia no luxo. Jesus lavou os pés dos discípulos, mas aquele homem se comportava como um rei. Ele deixou aquela igreja, levou 2 anos para quitar as dívidas, mas Deus honrou sua decisão. Hoje tem emprego melhor, família restaurada e discernimento espiritual. Os sinais proféticos dos últimos dias. Jesus profetizou em Mateus capítulo 24, versículo 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Paulo alertou sobre os últimos dias em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 ao 5. Homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A tecnologia moderna deu aos falsos profetas alcance sem precedentes. Através da televisão, internet e redes sociais, eles enganam milhões simultaneamente, criando impérios que comercializam a fé. Pedro profetizou sobre isso em 2 Pedro capítulo 2, versículo 3. Por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Esta é a marca dos falsos profetas dos últimos dias. Transformaram o povo de Deus em negócio. Oséias capítulo 4, versículo 6 nos alerta: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Quando você segue um falso profeta, não está apenas perdendo dinheiro ou tempo, está perdendo sua conexão verdadeira com Deus, a responsabilidade de quem conhece a verdade. Ezequiel capítulo 3, versículos 17 ao 19, nos ensina que Deus constitui atalaias para avisar o povo. Se você ficar calado sabendo a verdade, Deus requererá o sangue das pessoas enganadas da sua mão. Isso não significa causar divisão, mas proclamar a verdade bíblica e ensinar o teste dos frutos que Jesus nos deu. Oração de quebrantamente e libertação. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa-nos por todas as vezes que seguimos homens ao invés de seguir a Ti. Perdoa-nos por buscarmos promessas fáceis, ao invés de buscarmos a Tua vontade perfeita. E o peico agora, em nome de Jesus Cristo, discernimento espiritual para cada pessoa que está orando comigo. Abre os olhos do entendimento para que possam conhecer a diferença entre a verdade e a mentira, entre o santo e o profano. Declaro libertação sobre cada vida que foi enganada por falsos profetas. Quebro agora, em nome de Jesus, toda maldição que veio através de falsas promessas, objetos zangados, de campanhas manipuladoras. Pai, dá coragem para que cada um dos teus filhos tenha força para se afastar de tudo que não vem de ti. Mesmo que isso signifique deixar amizades, tradições familiares ou lugares onde estiveram por muitos anos. Senhor, levanta verdadeiros pastores segundo o teu coração. Homens íntegros que apacentem as ovelhas e não se apacentem a si mesmos. Protege cada família de todo ensino falso. Usa esta mensagem para despertar a tua igreja verdadeira. Em nome de Jesus, amém. Chamada final para a transformação. Se esta mensagem tocou seu coração de forma sobrenatural, você tem responsabilidade com as pessoas que ama. Compartilhe com quem pode estar sendo enganado por falsos profetas. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade pode doer no começo, mas sempre liberta no final. A mentira pode agradar inicialmente, mas sempre escraviza. Lembre-se das palavras de Tiago capítulo 3, versículo 1, meus irmãos. Muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Quem ensina enfrentará julgamento mais rigoroso diante de Deus. Escolha a verdade, escolha Jesus. Lembre-se, pelos seus frutos os conhecereis. Este é o verso que os falsos profetas odeiam, porque expõem quem eles realmente são. Examine os frutos, proteja sua alma. A vida eterna depende disso.